Meus irmãos, eu convido a igreja a nós abrirmos a Bíblia Sagrada, e depois que nós lermos, você deixa a Bíblia ainda aberta, em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33, palavra do Senhor. Mateus 6, 33. Depois você mantém aberto que nós vamos ler em Efésios. Diz assim a palavra de Deus: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém. O nosso assunto de hoje é prioridades para a vida cristã. É uma mensagem temática, diferente da série expositiva que a gente vem fazendo, e vai abordar temas importantes para a minha vida e para a sua vida. Como eu disse, é a terceira vez que eu prego essa mensagem aqui na igreja, e a ideia talvez é pregar todo ano, até enquanto a gente sentir necessário, porque eu pelo menos já estou uns 15 ou 16 anos buscando essas prioridades na minha vida, e ainda não consegui alinhar tudo 100% bonitinho. A busca por prioridades é uma constante, deve fazer parte das nossas orações, das nossas meditações, das nossas conversas, das nossas decisões, sobretudo, do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, e sempre nós vamos estar lutando com isso. Por quê? Porque o mundo, ele vive de cabeça para baixo as prioridades que nós vamos falar. Então, a influência que você tem todos os dias, em qualquer ambiente que você conviva, é o oposto, é o espelho daquilo que nós estamos tratando nessa noite. E o contexto dessa passagem de Mateus é sobre os cuidados da vida, o que comer, o que vestir, a luta pelo dia a dia, a luta pelo cotidiano, a luta para chegar na lotérica e ter aquele gostinho de entregar a conta de luz, passar no código de barra e receber o papelzinho amarelinho pago, né? É disso que Jesus está falando aqui. Mas ela tem um princípio muito forte para aqueles que vivem no reino de Deus, que é o princípio das prioridades. Enquanto o mundo busca em primeiro lugar a conta paga na lotérica ou no internet banking, Jesus ele dá uma prioridade totalmente diferente. Ele fala sobre o reino de Deus e a justiça, que as pessoas dessa terra ignoram completamente. As pessoas dessa terra não vão acordar segunda-feira de manhã, amanhã, pensando no reino de Deus, em ler a Bíblia, em orar. Elas vão acordar pensando em ganhar dinheiro. Elas vão acordar pensando qual o cliente que elas podem abordar, qual o negócio que elas podem fechar, qual é o pulo da carreira que ela pode dar, qual é o próximo estudo que ela pode fazer para melhorar o seu currículo e assim continuar progredindo na carreira profissional. A carreira profissional, ela tem se tornado cada vez mais desafiadora e tem competido com essa prioridade do reino de Deus, mas não precisa ser assim, porque a sua carreira profissional ela não é má. O seu empreendimento que você tem, uma loja, um comércio, uma representação, isso não é mal. Pelo contrário, isso é dádiva de Deus. O trabalho é uma bênção de Deus, o trabalho é algo útil, você foi criado também para desenvolver essas capacidades. O ponto central, então, não é eliminar os pontos que nós vamos falar aqui, ou dizer que ele é ruim. O problema é que a gente sempre polariza, então se o trabalho rouba a minha prioridade, ele é mau, eu vou deixar de trabalhar só para ler a Bíblia. Você vai morrer de fome, nem força para ler a Bíblia você vai ter, né? Então, o ponto aqui é organizar as áreas da nossa vida, colocar em ordem a nossa vida. Esse é o ponto. Nós não estamos falando de coisas ruins, nós não vamos falar de coisas más, nós vamos falar de todas as coisas boas que Deus nos deu para o nosso aprazimento, mas quando elas saem do tom, é como um instrumento mal regulado, é como um instrumento mal tocado, o som não vai ser agradável, a vida não vai ter o tom que deveria ter, segundo a palavra de Deus. E o reino de Deus é o governo dele sobre a nossa vida. É a liderança de Deus sobre o seu coração,
as suas emoções, a sua mente, a sua alma, o seu corpo e todo o seu ser, né? E sobre todos os seus irmãos em Cristo também, naturalmente. Jesus está dizendo que é mais importante para você se preocupar em ser governado, dirigido por Ele aqui nessa terra, do que se preocupar com as coisas dessa terra. Repetindo, Jesus está dizendo que é mais importante você se preocupar em ser dirigido por Ele aqui nessa terra, do que se preocupar com as coisas dessa terra. Porque as coisas dessa terra não te levam para o céu. O governo de Deus aqui nessa terra te leva para o céu. E lá a coisa vai ser permanente. Uma boa notícia é que não vai ter lotérica para pagar a conta, né? Então a gente não vai precisar se desesperar com isso. As necessidades aqui da terra, elas sempre têm esse impacto na nossa alma, e nós achamos que nós temos que cuidar absolutamente delas. Nós não entendemos que nós temos uma responsabilidade nelas, mas que Deus tem uma bênção sobre elas e um governo sobre elas. Nós não entendemos que nós e Deus trabalhamos nas nossas necessidades. Como mundo, nós abraçamos toda a responsabilidade, achando que tudo deve ser por nossa conta e que nós devemos fazer com que tudo dê certo. Se você pegar um exemplo, pegue um agricultor que vai plantar feijão. Ele vai trabalhar pra caramba, porque é um trabalho pesado, vai arar a terra, vai semear, ele vai regar, ele vai fazer adubar, vai tudo o que precisa fazer. Só que ele não pode fazer a semente crescer. Ele tem que esperar e contar que Deus faça esse processo na natureza agir. E mesmo que ele seja um ateu, ele vai dizer que a natureza vai fazer isso, não entendendo o governo de Deus que rege as leis da natureza. Mas não tem como ele fazer com que dê certo, ele fazer a semente crescer. E assim no seu trabalho, você pode ser o dono de uma empresa, você pode ser o motorista, o faxineiro, o advogado, o médico, eu ia falar cobrador de ônibus, mas não tem mais, há algum tempo já, né? Você pode ser representante, vendedor, gerente, qualquer trabalho. Nessa área também há alguma coisa que você não tem como fazer você dar o resultado, né? Se você trabalha com vendas, você pode atender um cliente, encantar o seu cliente, convencer o cliente, mas você não tem como entrar lá e fazer com que ele decida aquilo. Você ainda vai ter que esperar que alguma coisa aconteça. E assim é uma série de outras coisas na sua vida. Mas o mundo ele nos colocou uma pressão tão grande que é similar ao seguinte: faça a semente nascer e dar certo. Você é obrigado a fazer o processo do solo acontecer e dar a semente e dar o fruto. E aí o ser humano se oprime, porque a gente não consegue fazer isso. Aliás, sobretudo depois do pecado, o mundo ficou muito pesado. Nem homens nem mulheres têm capacidade para lidar com a vida, com todo equilíbrio, todo o tempo, e não sentir o peso do que é viver. Viver é pesado em muitos momentos. Por isso que a Bíblia diz para o jovem: curtir bem a sua juventude. Façam isso, jovem. Curtam, riam até doer o estômago, comam um monte de pipoca, e enfim, sejam alegres, viajem quando vocês puderem. E isso não significa viver em pecado, significa viver uma vida não tão cheia de preocupações. É isso que a Bíblia quer dizer. Porque depois que nós chegamos aos 30 e pouco, 40 e pouco, a gente vai sentindo o peso da responsabilidade cada vez maior. A vida adulta é muito difícil, a verdade é essa. E o que Jesus está querendo dizer aqui é: adultos, descansem na minha presença, busquem o meu reino, porque o mundo diz que você tem que fazer a coisa acontecer, mas eu estou dizendo que eu vou fazê-la ser acrescentada na sua vida. A promessa é que Deus vai acrescentar. A promessa é que Deus vai fazer a lavoura produzir. A promessa é que Deus vai entrar com as necessidades que você precisa. Além das necessidades, outra coisa que abate a nossa alma são os desejos, a vontade. Eu li uma vez num livro sobre finanças cristãs que uma empresa foi nos Estados Unidos, montou uma fábrica num vilarejo
A mão de obra era barata, tinha muito espaço, o transporte era tranquilo, então eles acharam que iam conseguir diminuir bastante os custos e aumentar os lucros. As pessoas foram trabalhar, trabalharam um mês, deu tudo certo, receberam o salário e não voltaram mais para trabalhar. Aí o pessoal foi falar com o chefe lá da região, do vilarejo, a pessoa mais importante lá, falou: o que houve? Eles falaram: não, eles já ganharam o suficiente, tá bom, a hora que precisar eles vão de novo. Porque eles estavam acostumados com uma vida diferente da nossa. Para eles aquilo era muito dinheiro, né? Pega um menino, uma menina aí de 12, 13 anos, dá R$1.000 na mão dele. É uma festa, a pessoa acha que pode se aposentar, né? O que eles fizeram, segundo o livro dizia? Eles entregaram catálogo de compra nas casas. Estou falando sério. Catálogo de compra, o que hoje é o eBay, o Mercado Livre e etc., para gastar o salário, né? Para as pessoas terem vontade de consumir, de gastar aquele dinheiro, né? E, claro, as mulheres gostaram de ver as fotos, e os homens também, eu estou brincando, mas viram aquilo ali: eu quero isso, eu quero aquela decoração, quero a cortina, quero o vaso, quero a planta, quero a televisão, quero o material esportivo, enfim. E aí diz que as coisas começaram a voltar e tiveram que fazer uma economia girar naquele lugar, para que a fábrica não fechasse. Então nós também temos muitos desejos da alma que as pessoas dizem, os catálogos que chegam até nós, as propagandas, os comerciais, a internet, dizem para a gente que a gente tem que consumir, e que você não vai ser feliz se não tiver aquilo. Você não vai ser feliz se não tiver o último iPhone. Você não vai ser feliz se não tiver o computador X ou Y, ou o carro ABC. Entende como é cruel? É cruel isso. E aí o que acontece? As prioridades se invertem. Você passa a viver para buscar a felicidade no último modelo do carro X. Na televisão, a minha televisão em casa até hoje é de 32 polegadas de LCD e não é Smart TV. Não tenho assim encantamento nenhum de comprar uma televisão maior, mais moderna e etc. Sabe porque você compra um aparelhinho chamado Chromecast, você sincroniza o teu celular, faz o papel de Smart TV dele, você assiste Netflix, você assiste tudo ali. Culto da igreja, você assiste tudo ali. Uma maravilha. Entende? Mas um dia desse eu fui numa loja tipo Magazine Luiza, Casa Bahia. Eu não me lembro o que eu fui ver preço lá. Não me lembro agora o que eu fui ver. E aí eu vi gente, tem umas televisões enormes. Elas quase te abraçam, né? E aquele monte de televisão ligada, e você fica assim. Aí eu, igual assim, né? Olhando assim ao redor, vendo. Porque eu achei, mas assim, não me deu vontade nenhuma de comprar. E o preço vem baixando, que o vendedor, aí o vendedor vem me abordar, né? Falei: rapaz, uma televisão grande hoje em dia, né? E ele falou: não, ele me mostrou, tem LED, tem OLED, tem QLED, tem não sei o que lá, e papapá, e pega isso, e pega sinal marciano, e é um negócio fantástico. Pega tudo, você assiste o que você quiser lá, e você liga, você aperta um botão, fica num tom, fica no outro, e ela, quando é de tela curva, aí tem surround, tem o kit que você compra. E eu falei: nossa, a Bíblia me proporciona tantas coisas boas sem precisar isso tudo. Ah, pastor, então é errado. Não, se é fruto do teu trabalho, se você quer comprar, não estou dizendo que é errado, só não se endivida, né, para conseguir essas coisas. Mas se você quiser comprar, for fruto do seu trabalho, desfruta do seu trabalho, não tem nada de errado com isso. O que eu estou dizendo é que para a massa, as pessoas que não têm condições de comprar, isso se impõe como uma prioridade para a felicidade. Então o vendedor me disse assim: olha, esses dias eu recebi aqui uma família, até conhecida, de sobrenome conhecido aqui, e eles levaram essa geladeira, uma geladeira de 2 portas de inox, abre aqui, abre embaixo, igual de filme americano, né? Até faz gelo. A televisão zona grande, e mais o kit do home theater, e mais não sei o que lá que eles levaram, R$60 mil. Como é que eles pagaram? No débito.
Eles nem para fazer uma parcelinha, né, para não humilhar tanta gente, né? Um carnezinho, né, alguma coisa assim. 60 mil reais. Passou lá. E aí você fala, realmente é uma família rica, né? Tem condições. Mas e a massa? A massa não tem condições de fazer isso. Nós ficamos babando por chegar numa loja e pagar 60 mil à vista. Nós não temos condições de fazer isso. Só que a nossa alma, por estar nesse mundo, ela pode então inverter. E Jesus está dizendo o seguinte: busquem em primeiro lugar. Jesus não está falando que outras coisas não possam ser buscadas. Mas o ponto é que se esse primeiro lugar não estiver muito claro na sua alma, no seu coração, na sua vida, o restante vai entortar, vai desandar. O buscar no grego significa uma procura com o fim de encontrar. Quando nós começamos o estudo de 1 Samuel na EBD, nós falamos que Saul saiu para procurar as jumentas do pai que tinham se perdido, e ali eram animais que representavam perda financeira se não fosse encontrado. Ele procurou, foi num lugar, foi no outro, e teve uma hora que ele falou, não achamos mais, vamos embora. Então ele se esforçou 90%. Esse buscar aqui no grego é um esforço de 100%. É você não descansar. Por isso que Jesus usa a parábola de quem encontra o reino de Deus, é como quem achou uma pérola num campo, que vai, volta, vende tudo que tem e compra aquele campo. Ou como a mulher que perdeu uma moeda e que ela varre a casa inteira até encontrar aquela moeda. Jesus está falando aqui de uma busca verdadeira, não é aquele protocolo, você bater cartão de manhã na frente do anjo, você lê rapidinho o devocional ali, e Jesus, obrigado, Deus abençoe meu dia, o Senhor sabe, amém, 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 e pronto. Isso é bater ponto, isso é para inglês ver, os anjos não são ingleses, né? Isso é para a nossa consciência, para a gente não ficar sentindo culpa ao longo do dia. Então, às vezes, a gente faz isso. A palavra significa ainda procurar para descobrir pelo pensamento, meditação, investigação, o que nos leva, sem dúvida alguma, a meditar na palavra que Deus deixou para a gente, né? Empenhar-se. Quantos homens aqui, quando não quiseram conquistar suas esposas para casar, não se empenharam? Ou, né, Fernando? O cara se arruma, até bota uma roupa bonita, decente, o cara só anda mulambo, de repente está com a camisa social de botãozinho, e o botão não está nem abotoado torto, está tudo nas casas direitinho, né? Eu tenho um amigo meu, que quando ele quis conquistar a atual esposa dele, ela jogava vôlei, não sei onde, ele, vamos lá jogar vôlei, e nunca gostou de jogar vôlei, né? Então você se empenha para conquistar uma pessoa, e eu estou falando aqui uma coisa saudável, estou falando de dois irmãos em Cristo, né? São amigos meus até hoje, aquele desejo natural de estar com alguém, de ter relacionamento. Eu não estou falando fazer alguma coisa para pegar alguém, para ficar com alguém, eu não estou falando da sujeirada do mundo. Então você se empenha quando você quer alguma coisa. A mãe, quando quer que o filho alcance algum objetivo, ela vai travar um objetivo até conseguir. O homem e o marido, quando quer conseguir um dinheiro para alguma coisa, ele vai travar aquele objetivo até conseguir. Mas e o reino de Deus e a sua justiça? Como estão as prioridades nessas coisas? Isso vem depois? Isso vem por último? Isso vem se der tempo? Você entrega a versão de você mais cansada para Deus, ao invés de entregar o principal? Olha o exemplo do dízimo. O dízimo não é apenas 10% da colheita, no caso do Antigo Testamento, ou do produto do nosso trabalho hoje. É a primícia, é o primeiro resultado, a força da lavoura. Você separa para Deus. Antes de qualquer coisa, você separa. Deus quer o melhor. Deus quer o melhor da sua vida. E por que dedicar o melhor para Deus? Por que não ficar com o melhor para a gente? Porque a partir de... Primeiro, que Deus merece. Ele é digno disso. Segundo, porque a partir disso você se desapega dessa prioridade das coisas boas para você
e se desapega do egoísmo do seu coração. Você se desapega de você mesmo. Você se desapega da vaidade. Você se desapega do desejo de mostrar para as pessoas que você tem o melhor, que você tem o carro melhor, o som melhor, o sapato melhor, ou qualquer coisa melhor, a maquiagem melhor, o cabelo melhor, o cabeleireiro melhor. Quando você se desapega disso, seu coração fica leve. Por quê? Porque você vai se concentrar mais em Deus. Se o melhor foi para Ele, você vai acabar olhando para o melhor e nisso vai encontrar Deus, que é melhor ainda. Você vai encontrar o ainda melhor, o muito melhor. E, naturalmente, você vai entender depois que isso vai trazer glória para Deus, que é a primazia da nossa vida. Glorificar a Deus. Não ser bem-sucedido, estar saciado ou estar satisfeito, mas é glorificar o nome de Deus. E então seremos também saciados. Quando ele fala em primeiro lugar, que é a primícia, no grego significa o primeiro em tempo ou em lugar, em qualquer sucessão de coisas ou pessoas. Recentemente, o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II da Inglaterra, faleceu. Todo mundo viu essa informação aí. A gente sabe que nas dinastias reais existe o herdeiro do trono, o próximo herdeiro é o príncipe Charles. Ele vem em primeiro lugar, antes do príncipe William, antes de qualquer pessoa. É um direito. Então, o primeiro lugar em tempo, em lugar e circunstância. Inclusive, há rumores de que metade do povo britânico prefere que o William assuma logo o trono, ao invés do Charles. Mas é como eu li numa reportagem, isso não é o desejo do povo britânico, é a lei que determina isso. É a lei do país deles lá, que é uma monarquia que rege isso. Então, assim também, tem coisas que vêm em primeiro lugar e que você não pode negociar, por mais que você deseje. Você deve aprender a se moldar às prioridades de Deus. Deus é o primeiro, é o principal. E nós vamos descobrindo isso aos poucos. A mensagem, portanto, que extraímos desse pequeno versículo que usamos para começar essa pregação é: devemos procurar em Deus, antes de mais nada, a fim de encontrar com empenho, pedindo enfaticamente, nos ocupando em pensar, refletir e meditar, e isso em primeiro lugar, em qualquer situação da nossa vida e a qualquer tempo, o seu governo sobre a nossa vida. Entende? A gente vai desmontando aqui as frases, a compreensão delas no original, e a ideia bem clara fica isso. Buscar em Deus com empenho, pedindo enfaticamente, ocupando-se em meditar, em qualquer situação, Ele vem em primeiro lugar, o quê? O governo dEle sobre as nossas vidas. Isso deve ocupar o nosso tempo, o nosso pensamento e a nossa meditação. É por isso que assim que abrimos o culto, nós lemos o Salmo 1, e eu falei, cuida, porque a roda dos escarnecedores, que nós comentamos, que nós lemos no Salmo 1, ela pode ser, e é muito hoje, a rede social. O teu envolvimento na rede social. Eu não me envolvo na roda dos escarnecedores, mas você está dando vazão à carne nas redes sociais. Nos infinitos vídeos do TikTok, do YouTube, aquilo que as blogueiras e influencers colocam lá, a nova maquiagem, o novo jeito, o novo isso, e vai virando uma obsessão. E pode ser em qualquer coisa, pode ser montar e desmontar carro, tem tanta coisa interessante hoje na internet, cada um vai ver o seu interesse. Então, a questão é, coloque isso numa prioridade mais abaixo, a não ser que seja pecado, aí tem que eliminar. Vídeo pornográfico, alguma coisa assim. Agora, coisas interessantes, tem muita gente que gosta de marcenaria, tem muita dica de marcenaria, avião, o tipo de avião, modelo de avião, eu de vez em quando gosto de ver esses vídeos. Mas eu tenho colocado isso na prioridade abaixo da palavra de Deus e do governo de Deus. São coisas interessantíssimas, você passa o dia na internet fazendo isso, se você quiser. Pastor, como é que a gente pode organizar bem, então, na prática mesmo, com o pé no chão, essa teoria que a gente abordou agora? Abra comigo em Efésios, capítulo 5. Vamos dar uma olhada ali no que esse texto coloca para a gente de prioridades. E aqui na nossa igreja, ele, além de ser bem-vindo por ser palavra de Deus, ele pode ser bem-vindo também porque ele vai amarrar, ele vai firmar uma série de coisas que temos estudado na pregação, na escola bíblica dominical,
No curso de família, Deus, Família e Casamento, que estamos fazendo, promovido pelo Ministério de Casais, aliás, se você não está participando, participe. Solteiro, casado, separado, viúvo, participe. Quem está namorando, quem não está namorando. A gente vai falar, inclusive, sobre a vida de ser solteiro para sempre. Algumas pessoas não vão se casar. E nós precisamos, então, também entender isso à luz da palavra de Deus. Né? Então, participe aí, fique atento aos avisos. Vamos ler Efésios capítulo 5, do 1 a 16, depois do 22 a 27. Depois Efésios 6, de 1 a 12. Eu vou direcionando você na leitura, ok? Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, porque aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Versículo 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a sacrificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Capítulo 6, versículo 1, até o versículo 12. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata pessoas com parcialidade. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue,
mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém. Esses textos, eles nos levam a uma reflexão riquíssima. A mente da gente acostumada a pensar primeiro em buscar as coisas e achar que por uma atitude religiosa Deus será acrescentado na nossa vida, ele é confrontado, o nosso pensamento, com uma lista de prioridades que o apóstolo Paulo traz aqui para o cristão. E a primeira coisa que ele fala é sobre Deus, sobre deixar de viver a vida que a gente vivia antes, se afastar das pessoas que vão nos influenciar para o pecado, deixar de ser imoral, nos afastar dessas pessoas que usam linguagem grosseira e não usar essa linguagem também. Isso não convém aos santos, aqueles que foram salvos por Cristo Jesus. E essa lista choca a mente natural, porque ela vira de cabeça para baixo. A mente estava do avesso, ela puxa e coloca o direito no pensamento. Então, nós temos aqui alguns pontos para nos ajudar a organizar. Número 1, Deus, em primeiro lugar. O ser humano precisa de um modelo de vida, e Cristo veio para ser esse modelo, fazendo-se homem. A prioridade de Jesus era o Pai. Ele obedecia o Pai, ele orava ao Pai, ele vivia para o Pai. É possível um ser humano viver assim. E antes dele iniciar o ministério dele, ele era um homem normal. Trabalhava, comprava, vendia. Algumas pessoas nem acreditaram que ele era o Messias pela vida normal que ele teve. Ele era carpinteiro, ele provavelmente trabalhava na construção civil. A ideia não é só tipo um marceneiro que faz móveis, mas é alguém que trabalha no pesado. E Jesus, então, ele tinha uma vida normal. E a vida dele foi sem pecado. Você pode viver uma vida de trabalho, família, amigos, lazer, sem pecado. A gente precisa lutar, porque o nosso coração quer implantar o pecado em todas as áreas da vida. Aliás, boa parte dos nossos problemas não existiria se nós buscássemos a referência de Cristo, de viver como um ser humano consagrado antes de tomar decisões e partir para ações. A busca de Deus na prática é leitura da palavra, oração e igreja. Os diáconos e eu estamos estudando um livro sobre a igreja, e o autor coloca assim, que a nossa agenda ela deve ser composta ao redor das atividades da igreja, o culto em especial, como centro. A gente deve mudar a nossa agenda, mudar as nossas prioridades, planejando em primeiro lugar estar no culto a Deus. A vida na igreja não é uma coisa que você encaixa no meio de uma agenda apertada e de outras prioridades, se der tempo. Ela ocupa o topo da sua agenda. O resto é o resto. Estar no culto é primordial. Nós temos aprendido nesse tempo de lockdown a importância do culto. Fizemos culto lá fora, drive-in para não deixar de cultuar. Portanto, você e eu precisamos entender que as outras coisas se organizam depois. Em primeiro lugar, o seu tempo de leitura da palavra. Ler é chato. Toma gosto pela leitura. Ou então ouve a narração da Bíblia. Também está valendo. Orar. E estar frequência no culto. Você não vai no culto de vez em quando o corpo não está muito mole, quando você está afim. Hoje eu não estou afim. Você não vem à igreja porque você está afim. Você vem porque Deus merece ser louvado. Você vem numa atitude de fé. A sua carne nunca vai querer estar aqui. Nunca. Nunca. A sua carne vai querer estar aqui. Você faz isso por fé. Você ora por fé. Você lê a Bíblia por fé. Você participa das demais atividades da igreja por fé. Pastor, e se eu trabalhar no dia do culto? Bom, a gente vai falar isso quando chegar no trabalho. Mas lembre que essa é uma das prioridades da sua vida também. E você trabalha, como a gente leu aqui, para o Senhor. Então, há momentos em que você precisa adaptar a sua vida. Eu já comentei com os irmãos que quando Deus me converteu, eu trabalhava no domingo.
Eu só podia ir no culto de oração, na igreja, né? Alguns irmãos iam achar isso um horror, só poder ir no culto de oração, né? Mas o meu início da vida cristã, em termos de culto, foi só no culto de oração. E eu coloquei na presença de Deus, e com o tempo Deus abriu espaço na minha agenda para isso. Porque aí não era uma prioridade que eu estava colocando, era a oportunidade de trabalho que eu tinha. Eu tinha um comércio na época. Então, e eu não podia fechar no domingo. Mas Deus, com o tempo, foi organizando isso. Então, primeiro Deus. Segundo, eu. Pastor, isso não é egoísmo? Depende. Se você parar por aí, é. Mas a ideia do eu é você estar bem. É como nós estamos falando aqui de ser imitadores de Jesus, filhos amados, e aí nós limparmos o nosso coração, não se deixar enganar com palavras vazias, é cuidar da minha espiritualidade, é cuidar agora da minha prática, daquilo que eu busquei de oração, palavra, culto, né? Diz aqui o versículo 10, tentando descobrir o que é agradável ao Senhor, não sendo cúmplices das obras das trevas. Então, é a minha vida de indivíduo, antes, inclusive, do meu casamento. Casais, a ideia de uma só carne, viver em união, mas não esqueça que você continua sendo um indivíduo. O Fernando continua sendo o Fernando, a Patiele continua sendo a Patiele. No dia que um dos dois morrer, o casamento acaba, e no dia do juízo, eles não vão estar aqui bonitinhos, abraçadinhos, cheirosinhos, como eles estão. Vai estar cada um perante o trono de Deus. Então, a sua prioridade depois de Deus não é o seu cônjuge. E cônjuge, não fique com ciúme. Ah, é porque ela não dá bola para mim, não liga para mim, porque ele não me dá atenção. Você precisa ver a sua esposa, se você é marido, e o seu marido, se você é esposa, tendo como prioridade Deus, a leitura da Bíblia, a oração e uma série de coisas. Até a sexualidade do casal vem depois disso. E fica muito melhor, Deus abençoa, pode ter certeza disso, quando você coloca Ele em primeiro lugar. Então, estar bem, lutar contra as obras das trevas, contra aquilo que o diabo vai querer trabalhar para se opor e viver uma vida organizada na presença de Deus. Então, você e Deus precisam estar bem. Terceiro, então, Deus, você. Terceiro, aí sim o seu cônjuge, se você for casado. E aqui pega para muita gente no sentido de entender que o cônjuge vem antes dos filhos. Tem casais que, pelo desgaste da vida, acabam colocando os filhos primeiro. Encontram motivo para continuar casados os filhos. E não tratam mais o casamento. E o casamento, mesmo que estejam juntos, acabou. Deve ser resgatado. Mas o filho não vem primeiro. E eu sempre uso esse exemplo aqui para vocês. Aqui em Goiânia, em Goiás, em Trindade, quando eu tinha também uma loja lá, um cliente meu parou a moto dele um dia na porta e tinha um adesivo colado no tanque da moto dele. Meu filho, minha vida. É uma frase perigosíssima. Você está idolatrando a pessoa. E alguns clientes aqui, quem trabalha com isso sabe, você vai conhecendo um pouco até da vida pessoal da pessoa. E realmente eles tinham sérios problemas no casamento. E frustrado, ele passou então a justificar estar casado e viver para o filho. E era um filho único ainda. Coitado, aquele menino vai ser mimado e vai dar um trabalho futuramente terrível. Vai ser aquelas pessoas que acham que o mundo deve a eles. Então, tomem cuidado, os filhos não vêm antes do cônjuge. Homens, os filhos não vêm antes do cônjuge. Mulheres, os seus filhinhos que você abraça, que você protege, não vêm antes do seu marido, das necessidades dele, do tempo com ele, da companhia dele. Essa inversão é danosa, perigosíssima. E isso também vem do fato de que muitas mulheres encontraram sentido na vida só na maternidade. Não fizeram outra coisa na vida. E quando domingo passado nós pregamos sobre casamento, deixamos claro que a mulher foi criada para o homem, como diz o texto bíblico, mas no contexto de quando ela é casada, ela dentro da esfera do casamento e do papel de marido, ela é auxiliadora, mas ainda assim o propósito da vida dela não é o marido.
A mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus. E somente Deus pode ocupar o centro, senão o homem seria um Deus. Então, no relacionamento marido e mulher, ela foi criada para o homem de fato. Ela foi criada para ser ajudadora de fato, e o homem ser o cabeça do lar. Mas, quando a mulher quer viver para o marido ou para os filhos, e viver essa identidade só de mãe, e não colocar sua espiritualidade em primeiro lugar, ser uma mulher bem resolvida não é colocar a vida profissional em primeiro lugar, porque muitas vão terminar num apartamento de 400 metros quadrados, com coleções de bolsas de 3, 4, 5 mil reais e sozinhas. A previsão que eu já li de sociólogo não crente, do mundo, que muitas mulheres vão terminar a vida sozinhas, infelizes e com muito dinheiro. E que aqui que é a grande felicidade, o sociólogo dizia, uma mulher que tem uma família grande. Isso realiza mais o coração dela. Mas tome cuidado para que o seu filho não venha antes do seu cônjuge. Primeiro é o cônjuge, os cuidados dele, o seu papel de marido ou de mulher para com a pessoa com que você se casou. Então, tenha esse cuidado. Viva para o seu marido ou para a sua mulher, depois de Deus e do seu relacionamento com Ele, antes dos filhos, até porque os filhos eles vão embora. Eles vão casar e vão querer viver a sua vida, seja uma moça ou seja um rapaz. E isso é saudável, é bom, é natural, é esperado. Ele vai formar uma nova família, um novo núcleo familiar. Você vai passar a ser familiar dele. Ai, não, pastor, não diz isso. Precisa esse rompimento, gente. Esse deixar pai e mãe. Tem pai e mãe que não solta os filhos nunca. E tem filhos que ficam eternamente grudados. Tem irmãs que ficam grudadas na mãe e não dão atenção ao marido, e vice-versa. Tem maridos que ficam grudados na mãe e não dão atenção ao cônjuge. Não crescem. Queridos, quando você casa e sai de casa, sua família de origem passa a ser familiares seus. A sua família central, o seu núcleo, é aquele que você formou. Ai, pastor, isso é mau, isso é frio. Não, não é. Deixar pai e mãe. Não apenas no endereço físico, mudar de CEP, mas na mente você agora cuida, é responsável por aquilo. Você não pode buscar a barra da saia da mamãe cada vez que tiver problema com seu marido ou com sua esposa. Ah, então é para odiar eles? Sem apelo, chantagem emocional, gente. Sabe, tem gente que tudo faz drama. Ah, pastor, então não é mais para amar, é para eu odiar a minha mãe. Ai, a minha mãe foi tão boa para mim. Não, você vai continuar indo lá, comendo macarrão, frango final de semana, vai levar os filhos, os netos, vai cuidar dela quando ela envelhecer. Meu irmão, pelo amor de Deus. Mas no seu coração, você precisa dar mais atenção ao seu marido ou à sua esposa do que à mamãe. Mas tem pessoas que casam e ficam eternamente dengando a mamãe. Não sai do colo da mamãe. As mães podem ajudar, as mães podem ser boas conselheiras, mas tem coisa que você nem deve falar para sua mãe, da sua vida de casamento, dos conflitos com seu... É melhor você procurar ajuda em aconselhamento pastoral, com conselheiros maduros, do que buscar, porque às vezes as mães... Às vezes não. O que as mães vão fazer? Elas vão tomar partido do filho ou da filha. A não ser que a pessoa seja muito torta, que até a mãe vai falar, não, eu vou defender a minha nora ou o meu genro, né? Eu conheço o meu filho e a minha filha, eu sei como é que é. E isso cria um monte de crises na família. Por quê? Porque as prioridades não estão bem ajustadas. Então, hoje você volta à casa dos seus pais, que vai ser eternamente a sua casa no coração, claro, né? Mas com a sua família, com o seu núcleo. E algumas pessoas morrem sem organizar isso. E aí tem uma vida complicada. Tem uma vida complicada. Então a pessoa casa, mas ela continua com aquele laço, ela não deixa pai e mãe. O deixar de casa é simbólico. Representa o deixar de prioridades. Agora eu tenho a minha família, assim como a sua mãe teve a sua família. Amém, queridos?
Quarto lugar, então, Deus, eu, cônjuge. Quarto lugar, filhos. Eles devem ser amados, educados, são heranças do Senhor, são bênção para a vida. E amar significa abraçar, cheirar, morder, brincar, rolar, curtir, principalmente enquanto são crianças, porque passa rápido demais. Mas também significa corrigir, advertir, né? Se precisar usar a vara. Significa disciplinar. E vem a ideia, mais uma vez, do sentimentalismo. Tadinho, ele tem desafios, o mundo hoje é difícil. Tadinha, ela já tem tantas coisas, já trabalho fora. E pai e mãe tentam compensar. Não faz isso, você vai fazer mal para o seu filho. Filhos precisam ser disciplinados, eles precisam ouvir? Não. Na época do fax, eu me lembro que uma vez eu estava conversando com meu pai e a gente estava resolvendo coisa de óculos, alguma coisa, e aí ele me mandou um fax. Filho, esse mês não dá para a gente fazer, não me lembro o que era para fazer, dentista, não sei o que era. Porque esse mês o nosso orçamento já estourou, vai ser no mês que vem. Ele me disse, não. Mas ele organizou e planejou para o momento que podia. E foi bom eu ouvir aquilo. Porque na vida de adulto, quem tem que dizer não para mim? Eu. Quando eu quero alguma coisa e não posso comprar, quem que vai me dizer não? O vendedor da loja que não é. As empresas de cartão de crédito que também não vão fazer isso. Quem tem que olhar na planilha do Excel e falar não? Olha a idade da pessoa, nenhum aplicativo usa, né? Planilha de Excel para controlar o orçamento. Eu tenho que me falar. Então, os filhos precisam disso para aprender. Você vai estar preparando ele para ser um dia como você, responsável por uma família, cuidar de uma família. E uma das grandes bênçãos que você pode dar para eles é a referência. Qual referência? Pelo menos dessas prioridades que eu falei até aqui. Ele vai ver que a sua prioridade é Deus, é a sua vida com Deus, é o seu cônjuge. E então vem eles, porque quando eles forem casar, eles vão ter essa referência saudável. Eles vão ter essa referência que vai ser útil para a vida deles. E não vai ter a referência invertida de colocar os filhos primeiro e deixar o cônjuge para depois e estragar o casamento deles também. Difícil prioridade, né, gente? Difícil. A gente não foi programado para isso. O mundo foi fazendo a gente crescer assim, ó, vamos embora. Deixa a vida me levar ou leva eu. E vai. Não tem um samba que diz assim? Deixa a vida me levar ou leva eu. Aí vai, vamos embora. Vamos tocando samba e vivendo. É isso que o mundo quer. O diabo vai tocar pandeiro para você, para que no final você dê com os burros na água. E Deus vai te dar a instrução para que no final você seja como no Salmo 1, essa árvore plantada à beira do rio, verdejante, que sabe ter prioridade. Quinto lugar, então, Deus, eu, cônjuge, filhos. Quinto lugar, trabalho. Uai, claro, senão você não sustenta a família, senão você não come, senão você não faz um monte de coisa. Você sequer abençoa a obra de Deus e é um instrumento na obra de Deus. Tem gente que acha que o trabalho vem antes do ministério cristão. E isso só é assim se você for um obreiro de tempo integral, um pastor, um missionário, uma educadora cristã contratada em tempo integral, um ministro de música contratado em tempo integral, um funcionário da igreja, secretário da igreja, zelador. Aí meio que é junto o teu ministério também, né, e trabalho. Aí você junta as duas coisas. Se você é vocacionado ou se você é contratado pela igreja. Então, tem essas duas situações. O vocacionado, ele não é contratado, o pastor não é funcionário, o missionário não é funcionário, não é uma relação de trabalho regida pela CLT, né? É uma vocação, é diferente. Ou então, se você é um funcionário, que aí entra dentro da CLT da igreja. Então, o seu trabalho, se você não tiver uma situação como essa, ele vem antes do serviço da igreja, mas ele não vem antes da igreja no sentido de culto. Deixando isso bem claro, o culto vai lá em cima, lembra que a gente falou?
Você organiza a tua vida ao redor disso. Seu trabalho vem antes do seu serviço na igreja, porque você precisa manter a sua vida e a sua família. Você precisa, portanto, ter uma visão do seu trabalho secular, e a gente usa essa expressão secular para falar de serviços desse século, mas não tem uma divisão assim na vida do cristão, porque o texto está dizendo que eu devo fazer para Deus. E olha que aqui o contexto está falando de escravos. Se escravos já deveriam trabalhar como para o Senhor, e havia aqui um processo que, graças a Deus, viria a abolição depois, e nós tivemos ao longo da história escravos brancos, negros, pessoas foram escravizadas, independente da cor delas. Se eles deveriam fazer como para o Senhor, imagine então quem é funcionário com carteira assinada, férias, folga remunerada, 13º, ou quem tem, então, às vezes uma empresa, que aqui fala dos senhores também, né? Aqueles que contratam pessoas para trabalhar. E esse pessoal deve ser muito valorizado no Brasil, porque além dele não ocupar uma vaga no mercado, ele gera outros empregos, né? Então, você precisa ver o seu trabalho secular como uma bênção, como fazendo para Deus. Não ache que o valor do seu trabalho é só você evangelizar. Eu lembro que quando Deus me converteu, que eu era jovem, eu ia trabalhar de ônibus, e eu amava entrar no ônibus com os folhetinhos compridinhos e entregar para as pessoas. Era uma oportunidade de evangelizar, né? E eu gostava muito de, qualquer lugar que eu estava, entregar um folhetinho. Mas a minha oportunidade não é somente essa, é o trabalho em si, é a utilidade que você tem para a sociedade. Isso é plano de Deus. O trabalho não foi inventado pelo ser humano, o trabalho foi inventado por Deus, as ocupações foram inventadas por Deus. Então, seja varrer a rua ou operar um cérebro, tudo isso é útil para o próximo. Você deve ver o trabalho como uma utilidade que você faz para o próximo. E se você faz alguma coisa para alguém, é porque é útil, porque a pessoa precisa daquilo. A pessoa precisa ou comprar o teu produto, ou receber o teu serviço, ou contratar a sua mão de obra. Então, é importante você ver que o trabalho, ele é uma bênção, e ele promove a glória de Deus. Mas olha a prioridade dele. Não é o topo, não é o primeiro. Mas o trabalho é uma bênção. Seja para você servir alguém, para você deixar alguém bonito, cortar o cabelo. Eu fui no Bené essa semana, cortei meu cabelo, né? Seja para você prestar um serviço para alguém, cuidar de alguém, seja o que for. Trabalho é bênção de Deus. Depois, você vem então, em sexto lugar, o serviço cristão. Deus, eu com Deus, cônjuge, filhos, trabalho e o serviço cristão. Qual o serviço cristão? O diácono do som que está ali, general Hamilton César. A diaconisa da transmissão, os irmãos do louvor, a bateria, o ensino na escola dominical, a professora que está dando aula no culto infantil agora, e eu esqueci de avisar para as crianças, de vez em quando eu lembro no meio do culto. Quem está na porta recebendo, checando a temperatura, os irmãos que durante a semana ensaiam, se preparam, o serviço cristão que Deus te der para fazer, ajudar a preparar uma atividade da igreja, cortar a lembrancinha de um encontro de casais, o ministério que Deus te deu, evangelizar, discipular pessoas, fazer discípulos, servir com a palavra de Deus, com os talentos e dons que Deus te deu, dar fruto para o reino do Senhor. Pastor, isso não vem primeiro? O primeiro ministério é a sua família. O primeiro ministério é a sua família. Então, depois de trabalhar muito, não é o controle remoto e o sofá ainda. Mas depois de fazer a obra de Deus, em sétimo lugar, vem o lazer. Claro, ninguém é de ferro. A gente precisa sentar no sofá, jogar o sapato para o alto, para a mulher brigar depois que a gente não guardou.
assistir o filme que você quiser, torcer aí para o Flamengo. Venceu, né, Guga? Ele está uniformizado ali, ó. Não sei nem contra quem jogou, vocês sabem que eu sou ateu do futebol, né? Mas jogou contra quem? Palmeiras, ó. Palmeiras verdinho ficou só na grama. Aí você vai jogar bola no campo, cumpridas suas prioridades, aí as mulheres vão se juntar, tomar um chá, comer bolo, que a Fabiana faz, que a Lorena faz, ó, top, bater papo, não pode fofocar, não pode bater papo. Hã? Café, bolo com café. As mulheres hoje, antigamente era chá, né, com o dedinho assim. A mulherada hoje está empoderada só na cafeína. Só na cafeína. Aquele bolo, não sei quem mais faz aqui, a irmã Neuza faz, a irmã Jô, todo mundo aí tem um monte de cozinheira boa, né? Fazer um bolo gostoso, viajar. Agora, cuida para a sua vida não virar o roteiro da CVC, né? Você pega todos os feriados do ano e você quer viajar em todos eles. Isso é uma obsessão, gente. E a obra de Deus, não se faz no feriado, não, a obra de Deus. Não é feriado, eu não vou evangelizar. É feriado, eu não vou para o culto trabalhar, porque é feriado. Não é feriado. Então, o feriado cancela o trabalho, não a sua vida espiritual. Férias também não faz isso. Lazer e descanso é importante. Deus descansou no 7º dia. E Ele não precisava, Thalia. Era para dar um exemplo para a gente. Aquela preguicinha boa, né? No domingo, depois da EBD de tarde, você dorme assim, racha aquela lenha ronca. Acorda, toma um cafezinho, vem para a igreja. Sai mais cedo, que o culto acaba mais cedo, quando o pastor não atrasa muito a pregação. E aí você pode ir, está aberto agora, né? Os pit dog, pode ir no pit dog. O vírus está cancelado agora, daqui a pouquinho ativam ele de novo, né? Espetinho, pamonha, caldas novas. Ou passeia na praça, não custa nada. Tira férias em casa, bota os pés para cima, não custa nada. Você não precisa de dinheiro para ter lazer e descanso necessariamente. Você pode ter e você pode usar. Mas cuida para você não entrar nessa de todo final de semana você tem que fazer um churrasco, tem que visitar, tem que ir para o Rio, tem que ir para a chácara, tem que botar gasolina no carro. Você vai gastar um monte. Uma das coisas que a pandemia está ensinando para as pessoas é prioridade. Prioridade. Eu tenho lido sobre isso. As pessoas estão vendo quanto elas gastavam no final de semana, com excesso de atividade, saída com os amigos e etc. O crente precisa ter uma vida mais calma, mais centrada em Deus. E nem por isso uma vida que você não vai ter lazer, até porque Goiânia é a capital nacional do espetinho. Então você vai querer comer um espetinho de vez em quando. Queridos, se numa comunidade de fé, uma igreja, cada um buscar essas prioridades por causa da submissão às Escrituras, a igreja cresce mais forte. É uma igreja mais alinhada, mais sincronizada, é um time que trabalha melhor na mesma visão. Os relacionamentos ficam mais fracos, evita ter certos grupos, as coisas se encaixam melhor. Nós somos de fato diferentes, porque nós temos um foco bíblico que as pessoas mortas espiritualmente não têm. A sua vida vai ser diferente, ela tem que ser diferente das pessoas, senão você não vai ser luz. Você pode ser um lindo abajur, não usa mais abajur, é luminária, né, que fala. Uma luminária muito bonita, você pode ser uma peça de decoração nesse mundo, mas não tem luz. Deus não te chamou para ser um bibelô que as pessoas olhem e achem legal, mas para que você seja diferente. Essa diferença não é você ficar vestido cafona e ser alienado da vida, mas é ao vestir e ao se envolver com político ou com qualquer coisa, você ser diferente, entende? Você pode vestir uma roupa moderna, mas com decência, você pode se envolver em política, mas com limite. Com limite, está exagerado o envolvimento de algumas pessoas.
As pessoas vão ver, meu Deus, ela atua em todas as áreas da vida humana normal, mas ela é uma pessoa diferente. O que é isso? Isso é Jesus. Isso é o Senhor. É a mudança, a transformação que Ele faz na nossa vida. Mas se nós pautarmos a nossa vida somente na seguinte nota, não tem problema, então eu posso fazer, não tem problema, eu posso fazer, não tem problema, eu posso fazer, mas não encaixar isso numa fila de prioridades, você nunca vai viver de fato aquilo que nós lemos no início em Mateus 6, a busca em primeiro lugar pelo reino de Deus, e mais, você nunca vai ver Deus acrescentando à sua vida aquilo que você precisa, porque você está conseguindo por você mesmo ao custo de se arrebentar. Que Deus nos ajude e nos dê sabedoria, queridos. Que seja mais um ano que a gente busque essa prioridade. Ano que vem, se Deus quiser, vou pregar de novo essa mensagem. Porque a gente precisa estar ouvindo isso de novo. Eu preciso estar ouvindo isso de novo. Não ache que eu já tenho tudo no tiquezinho, isso aqui não. Isso é uma busca, gente. E é como uma roda gigante. Às vezes uma área está na frente, às vezes outra, até você conseguir organizar. E você organiza. Aí vem a enxurrada do mundo de novo e desorganiza. Aí você recomeça. Enquanto estamos num mundo imperfeito, não tem como ter tudo perfeito. Mas que Deus nos ajude com sabedoria e que os jovens... Eu ouvi uma mensagem como essa quando eu era jovem. Isso me ajudou ao longo de toda a minha caminhada. Que vocês jovens busquem isso desde o começo. Se você reparar, o mundo está ao contrário. Ao contrário. Primeiro é o lazer, igreja, trabalho, e aí família e Deus, o jeito que der vai, né? O jeito que der vai. Que Deus nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém, queridos.